acompanhou o que aconteceu nesse final de semana no Ribeirão dos Mudos, né? Lá no Primavera, que alagou todinho o Primavera e o Világio das Flores. Eu estive lá, na verdade, eu moro no Világio das Flores, eu sou voluntária da ONG Ecovital, então, constantemente, nós estamos no Ribeirão, então, não é nem falar de populismo, porque, constantemente, eu e os voluntários da ONG, a gente entra ali na beira do Ribeirão para estar fazendo a coleta dali. E a gente recolhe pino de cocaína, garrafa PET, microplásticos, isopor, mas tem coisas que não compete a gente que é voluntário fazer. E eu perdi a conta de quantas vezes eu cantei a bola. Vai transbordar o córrego do Primavera. Vai transbordar. Quando estava baixo, eu avisei, ó, o córrego está baixo, é a hora de fazer a desobstrução do rio. Mandei ofício, liguei, mandei mensagem no WhatsApp, falei aqui, fiz indicação, não fizeram a desobstrução, dito e feito. O córrego do Primavera transbordou. Então, eu fiz aqui alguns questionamentos, né, em relação a isso. Porque o que precisa? Não adianta fazer só a limpeza. Inclusive, eu vou mostrar ali para vocês a quantidade de lixo que está obstruindo as manilhas ali. Precisa, né, do desassoreamento, né? Ou seja, o que é isso? É tirar os sedimentos lá do rio, porque eu tenho certeza que nas manilhas deve ter terra no meio, né? Inclusive tem uma árvore que cresceu entre as manilhas, gente, né? A natureza tendo que se virar em cima da má administração, né, do homem em si, porque é uma coisa que, olha lá, aquilo é uma árvore, gente, no meio do rio, no meio da manilha, né, que cresceu lá. Então, isso tem que ser visto, gente, porque senão eu temo situações muito piores em relação ao que aconteceu esse final de semana no Primavera e na Nova Caçapava também. Então, para fazer o desassoreamento, que é a limpeza do fundo do rio, tudo isso, não, olha lá o lixo. Não adianta, ali é a calçada, tá, gente? Só para vocês verem o quanto que a água subiu. Não adianta limpar, como já limpou outras vezes, e deixar na beira do rio, porque depois ele vai descer para o rio de novo, e é isso que estava sendo feito. Limpava e deixava na beira do rio os sedimentos. Tem que limpar e fazer o descarte correto, tirar de lá. Então, eu estou questionando aqui, gente, em relação também, porque casa tudo isso, sobre lagos, barragens e represas em cima da Nova Caçapava. E vocês vão entender o porquê. Para quem não sabe, nós temos lagos, barragens, represa. Eu quero saber quantas são, se elas estão sendo vistoriadas. Porque nessa época de chuva intensa, né, onde o nível da água do Ribeirão ele já está alto por conta da chuva, e com os barramentos da água que tem nas fazendas particulares, né, corre-se o risco, talvez, de ter um colapso, gente. Ou seja, de romper, né, e causar uma enxurrada, né, muito maior do que essa que a gente viu esse final de semana. Lembrando que nós estamos em época de chuva, né, e se corre o risco de algum colapso, né, das pessoas perderem coisas muito maiores, né, do que já perderam em relação aos bens, e principalmente na parte rural, onde tem o barramento, de repente, gado começar a ser arrastado, porque é um risco, tá? Ou seja, não é alarmismo, não é populismo, mas é uma preocupação que a gente tem que ter. Tá? A natureza está vindo, está cobrando todos os anos de descaso com a natureza. Né? Eu quero saber em relação ao volume das represas, né, para cima da Nova Caçapava, se as estruturas estão boas, né, como é que está o nível, e se existe área de solapamento. O que é o solapamento? É o desbarrancamento da margem do rio. Né? Quero saber se tem o solapamento, o assoreamento, a desobstrução no rio, né, no decorrer do rio, porque é um problema, gente, muito sério, que ele vem barrando, as chuvas estão vindo fortes, tá? E uma hora ele não vai aguentar mais segurar. Né? O que aconteceu no Világio das Flores, no Primavera, é o reflexo lá da Nova Caçapava, e todo mundo viu. Alagou lá, estourou aqui. Então, daqui a pouco vai acontecer, gente, se não tiver feito o solapamento, a desobstrução, né, e o assoreamento, daqui a pouco pode acontecer igual aconteceu em São Luís do Paraitinga em 2010. Né, e ninguém quer isso para a nossa cidade. Né? Então, gente, quero saber se o plano de macrodrenagem ele está sendo cumprido em relação, né, no Ribeirão dos Mudos, né, que é da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Mudos, porque é a maior bacia que a gente tem no município, com 48 km² de extensão. Ou seja, corresponde a 10% do município, só o Ribeirão dos Mudos. Né? Porque senão, daqui a pouco, Nova Caçapava e o Primavera eles vão ser engolidos. Né? Então, eu quero saber quais ações estão sendo tomadas, porque na hora que transbordou, ninguém ligou para a prefeita, ninguém foi lá cobrar a prefeita, ninguém foi cobrar secretário de obra, o pessoal foi na porta da minha casa, na porta do casa do Wellington, porque nós somos vereadores que moramos lá.
Só que não é a gente que vai lá fazer a desobstrução. A gente, quanto vereador, está indicando, está pedindo, está implorando, está apontando, está mostrando o erro, está tentando mostrar a solução. Eu entendo que está sem material, está sem funcionário. Porém, gente, isso não é culpa da população, isso não é um problema da população. Isso é um problema do poder público que tem que ser solucionado. As pessoas vão perder as casas. As pessoas vão perder tudo. Né? Então, nós precisamos que a prefeitura faça alguma coisa em relação ao Ribeirão dos Mudos. Porque na hora que estoura, é na porta da minha casa que o povo vai. E na casa de vocês, aposto que vão também. Né? Então, são essas as minhas considerações em relação a isso. Tá? A gente já costuma fazer a limpeza do rio, por isso que a gente tem esse uniforme aí, o pessoal da Ecovital, todos nós temos, mas a gente faz quando o rio está baixo. Né? Nesse caso, não. Ele subiu e veio com tudo mesmo. A correnteza estava super...